Olá, bom dia. Que bom estar aqui de volta. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio. Pois é, já tem um tempão que a gente não se vê. Vamos ver se eu consigo fazer mais vídeos. Temos que primeiro parar um pouco, né? E parece que já conseguimos. No mês que vem já estaremos num endereço relativamente definitivo. É muito complicado por aqui, mas nós conseguimos. Eu sempre vou começar os vídeos agora batendo papo com vocês, né? Eu comentei no vídeo passado que iria para o Telegram, mas o canal do YouTube vai continuar. Que aqui no YouTube as condições são terríveis, nós temos que tomar um cuidado incrível com o que falamos. E vai ficar cada vez pior. Então, eu recomendei da outra vez que, se possível, vocês gravassem, baixassem vídeos e livros, porque daqui a pouco isso vai ficar extremamente complicado e cada vez mais difícil e censurado. Aqui na Europa, vários países já estão flexibilizando as regras, a Holanda também, as coisas estão voltando lentamente a esse novo normal. A picada da Vespa é exigido o certificado, vai ter que ter um passaporte para ir daqui para a França, daqui para a Alemanha. Quem não tomou a picada que é reconhecida aqui na Europa não vai poder entrar na Europa, porque isso tudo é um jogo de dinheiro. O laboratório aqui que está mandando e não quero que o outro laboratório fabrica, porque quem vai lucrar sou eu. Eles estão lucrando trilhões de dólares com essa loucura que está acontecendo no planeta. E a gente tem comentado que, uma vez eu vi um comentário no vídeo passado, um seguidor do canal falou, eu vou ali uma tempo, está sendo repetitivo por causa da questão da exopolítica. Não estou sendo repetitivo. Repetitivo é quem continua a falar de Roswell, discos de colares, Operação Prato, Varginha, essas coisas que não acabam nunca. Eu só comentei que a abertura está acontecendo no meio dessa loucura que nós estamos vivendo e ela está sendo feita de uma forma gradativa e ela vem, por mais que a turma do poder tenha várias divisões, uma turma queira impedir, a outra queira colocar já às claras o que aconteceu no passado, está acontecendo agora e vai acontecer no futuro, e como é que nossa sociedade vai se comportar com cada vez mais declarações desse tipo, como o Pentágono está colocando. Um humorista americano, não lembro agora o nome, ele comentou, eu estava vendo um vídeo dele, ele disse, puxa vida, mas ninguém está prestando atenção no que está acontecendo, o governo americano, o Pentágono, diz que a coisa é real. E ninguém presta atenção nisso. Não é arma russa, não é arma chinesa, nem é arma deles. Eles não têm essa tecnologia ainda. Eles estão estudando, pesquisando. Se tivessem, esse mundo não estava assim. Os senhores da guerra estão prestando atenção em tudo que é tipo de armamento que eles podem conseguir. Não estaria essa disputa que está acontecendo agora. Nós estamos à beira já estamos na terceira G. G, todo mundo sabe o que é. Mas tem que tomar cuidado com as palavras agora. Estamos em pleno 1984, não 2021. Estamos igualzinho Big Brother. O controle total. Quem não tem ideia de controle, inclusive vocês não têm ideia do que é controle aí no Brasil. O controle vocês vão ver o dia que vier a Europa. A coisa é muito mais barra pesada do que vocês pensam. Tudo está controlado. Portanto, vamos jogando em frente aqui, batendo o nosso papo. Eu quero agradecer a todos que fazem comentário, é impressionante. Eu gostaria de poder responder a todos, mas eu vou tentando responder na medida que eu vou colocando vídeos. No mês que vem eu vou começar lá no Telegram, mas eu vou continuar aqui, a mesma linha, não vou parar, não. E abrir as lives, como eu falei com você. Mas deixa eu reorganizar minha vida. Minhas coisas ainda estão empacotadas em um depósito de um amigo, que por sinal ajudou muita gente nessa transição, muito mesmo. Nossas coisas estão numa loja que ele tem, numa cidade aqui perto, e ele é um refugiado sírio. Foi muito ajudado aqui na Holanda, quando veio com a família, fugindo dos horrores da G. E agora nos ajudou também muito. Nossas coisas estão lá ainda, ele disse, não se preocupem, empresta a van dele para fazermos o transbordo, trouxe algumas coisas para cá e aí vai a nossa história. Cada um de nós tem a sua própria história. Parece música, né? Mas é. Então, para encerrar, antes da gente começar, eu queria dizer a vocês o seguinte, morar em outro país não é uma coisa muito fácil. Eu já estou há muitos anos fora do Brasil, mas minhas raízes são brasileiras. O Brasil é um país excelente, é um país maravilhoso. Está mal dirigido, os políticos brasileiros são um desastre, mas é bom lembrar que eles foram eleitos democraticamente. A democracia hoje em dia é um palavrão, porque com ela o inimigo usa a própria democracia para destruí-la.
Então ela é falha em todos os sentidos. Qual o melhor regime? Não sei. Vamos ver o que vai dar em tudo isso. Eu tenho as minhas preferências, já coloquei até em vídeo aí. Eu morei no Canadá e agora estou morando na Holanda, que é um pequeno reino. Não preciso dizer mais nada. O regime aqui é bem próximo ao regime socialista, onde o Estado controla muitas coisas, mas nós temos uma resposta muito boa. A Holanda é um jardim. Quem vai para o Canadá acha que o Canadá é um paraíso, quando chega aqui vai ver que é bem diferente, é bem melhor. E assim vai. Não existe lugar perfeito. Não tem. Todos têm defeitos, todos têm problemas pra caramba. O Brasil tem os seus, a Holanda tem, a França, a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos. E o Brasil, nessa loucura toda que está acontecendo, é um lugar onde as possibilidades de sobrevivência são bem maiores. Cada um de nós tem a sua particularidade, cada um tem os seus motivos por que saíram do seu país. Eu tenho os meus, e eu venho atrás de um grande amor, encontrei, eu estou na terra dela aqui agora. Essa envolve outras histórias dentro de histórias dentro de histórias. Então, nós temos que ser felizes onde nós estamos. Antes de querer sair do país que você está, pense muito. Não é fácil. É muito difícil. Não é como um turista, nem um camarada que vai fazer um curso e vai voltar. Não. Quando você imigra, muda tudo. Bom, vamos continuar então o papo. Começar a falar hoje sobre os discos voadores, os Vimanas, na história da Índia, que é muito pouco falado e é fantástico, mas muito mais fantástico, com muito mais detalhes do que a história dos Anunnakis. Até já. Bom, bem, antes da gente caminhar para a Índia, vamos parar um pouquinho do Egito, porque tem tudo a ver, as histórias são interligadas. Chá. E chá chinês, eu amo. Eu não tenho preconceito contra o chá chinês, nem o chá indiano, nem chá nenhum. Bom, os Vedas são um grande épico, né? Os livros sagrados do hinduísmo, eles contam que aconteceu uma grande tragédia na Terra em épocas perdidas no tempo, ainda difíceis de serem datadas. O Egito também tem histórias parecidas contando que houve uma grande catástrofe. Nós podemos ver que as melhores evidências são os aspectos físicos que ficaram dessa grande catástrofe. Muitas dessas áreas que sofreram essa catástrofe no passado estão bem na faixa equatorial, no Equador, né? São o Egito, o Oriente Médio, são desertos incríveis, né, que nós temos, não é só o deserto do Saara, são vários desertos. E na Ásia também temos desertos incríveis. O Vale dos Reis no Egito, por exemplo, onde se dizia que haviam belos rios e cachoeiras magníficas, a geologia comprovou isso. Hoje é um lugar horroroso. Você não consegue entender como é que construíram no Vale dos Reis aqueles templos e aquelas sepulturas tão bonitas, com construções incríveis, e não tem caminho. Como? Não tem água, não tem árvore, não tem nada ali. Então, em toda essa área parece que ocorreu uma grande catástrofe. E a natureza não iria criar uma vasta extensão de terra sem árvores, onde raios de sol refletem, criando uma radiação incrível? Não dá, não faz sentido. Então não tem nada de natural nesses desertos, não é um organismo vivo. E o mais estranho é que existem áreas no deserto de Negev, por exemplo, onde absolutamente nenhuma vida existe, nem nas areias, nem nas águas. No Mar Morto, por exemplo, nós temos pensando como é que a natureza cria uma coisa como o Mar Morto. Aquilo ali tudo é castigado, é derretido, queimado. O Mar Morto existem alguns micro-organismos que vivem nessa região, mas são adaptações, passaram a se adaptar a essa água super cáustica. Ela contém propriedades corrosivas para o organismo, tem cloreto de sódio e de sal, e nada pode viver nela, ou vai continuar vivendo. Para os hebreus ancestrais, que suportaram um grande impacto do Holocausto, aquilo ali era um deserto, era um deserto que significava um horror, tudo queimado, onde nada é semeado, nada brota e nada cresce. Isso está escrito em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 23, quem quiser consultar sua Bíblia. Eles sabiam que, a Bíblia também conta sobre essa catástrofe. Tem os lamentações de Jeremias, conta muito bem isso, como nós temos nos Sumérios as lamentações de Ur, e aí nós vamos daqui a pouco para a Índia ver que está a mesma coisa. Foi uma guerra que não tem nada a dever aos filmes de Star Wars, com raios laser, com naves se combatendo, cidades espaciais sendo destruídas.
Nada a dever a Star Trek ou Star Wars. Isso nós vamos ver daqui a pouco nos livros dos Vedas, o Ramayana, o Mahabharata. Todos esses livros foram traduzidos já no século XIX. Em 1861 já estavam traduzidos para o inglês. É bom lembrar que a Índia foi colônia inglesa durante muitos anos. Ela conseguiu sua independência em 1947. Então a Índia sempre falou inglês. Por isso todo mundo lá fala inglês. E foi traduzido pelos indianos para o inglês. E aí foi uma surpresa. Não no século XIX, porque eles acreditavam que tudo que eles falavam era lenda. Eram mitos. E hoje, com o olhar do século XXI, nós dizemos, opa, esses caras estão falando de naves espaciais, de armas de raios, de teletransporte, estava tudo lá. Nós vamos já conversar sobre isso. Vemos que a maior parte do Oriente Médio hoje se parece com áreas de uma paisagem lunar, uma coisa horrorosa, bem queimada. Nos livros, você vai nas fotografias de satélite, você vê a península do Sinai escurecida, desertos de sal. Mas existem outras áreas do mundo, desertos de Gobi também, que se presume que existem cidades inteiras soterradas ali. Tudo na faixa equatorial. O Grand Canyon, por exemplo, as lendas indígenas dizem que existiam cidades ali. Os astecas e os incas afirmavam que o seu povo tinha vindo do norte. As Ilhas Havaianas e toda a cadeia das ilhas do Pacífico, da Indonésia, toda aquela região da Nova Zelândia, tudo faz parte do resto de uma grande civilização que foi devastada. Existem várias teorias, tá? Mas a que eu acho mais interessante é essa que fala sobre essa civilização que viveu no Oriente Médio, a história dos Anunnakis, lá dos Sumérios, e nos indo-europeus, os que habitaram a Índia, uma civilização muito mais antiga do que a gente pode imaginar. A Índia é incrível porque os monumentos estão lá muito mais bem preservados do que aqui no Ocidente, do que na área do Oriente Médio. A Índia era uma composta de vários reinos, sultanatos, etc. Ela não era um país até a independência em 1947. Depois é que se reuniu tudo isso e se transformou num país. Foi devido aos ingleses, que conquistaram aquela área, dominaram aquela área há muitos anos, que foram fazendo acordo com os reinos, sultanatos, etc. Mas eram cidades independentes, reinos independentes, e sempre brigavam entre eles. Ali naquela área do Paquistão, do Afeganistão, existem fantásticas ruínas arqueológicas, mas que não são permitidas a exploração. São países dominados pelo Islã, onde essa pesquisa ou é proibida ou é bem escondida. Não vão querer nada que modifique a história deles. E a Índia não sofreu muito com isso. Então uma boa parte dessa literatura foi preservada e existe. E os monumentos, é impressionante. Eu fico empolgado porque eu já vi de perto. Você não tem ideia do que eles fazem, como por exemplo as cavernas de Ellora Cave. Como é que eles conseguem fazer aqueles templos de pedra? Como é que eles fazem aquelas esculturas que precisariam de máquinas tão sofisticadas que nós nem temos hoje como fazer? Mas estava lá, foi feito por um cinzel de bronze e uma bolinha de pedra, uma maceta de madeira. Tá, conta outra, né? Então, aquilo ali é sobra de uma grande civilização. E na medida que essas civilizações desapareciam, alguma coisa ficava de tecnologia. Nós vamos chegar lá. Nós estamos falando sobre os indorianos lá na Índia. Mas para nós continuarmos com esse bate-papo, né, eu vou falar sobre uma pessoa muito importante na pesquisa desse assunto, que chama-se doutora Lana Cantrell. Ela é uma americana, embora ela tenha nascido em Salzburgo, na Áustria. Ela agora mora na cidade de Twin City, nos Estados Unidos. Ela é membro da American Association of Advanced of Science, Associação Americana para o Avanço da Ciência, o Instituto de Biologia e Ciência Americana, da Fundação Médica Holística Americana, também da Associação dos Antigos Astronautas, do Eric Von Däniken, mas ela é uma PhD, ela é patologista. Então, ela é incrível. O livro dela é dificílimo de encontrar. Não consegue achar em quase lugar nenhum, a não ser na Amazon, no eBay. Foi lançado em 1988, tem quase 1000 páginas. Custa uma bagatela. No Brasil, saía entre 3.500 a 5.000 reais o livro dela. Aqui na Europa, 760 euros eu consegui achar na eBay. E nem importa dos Estados Unidos, se for para pedir importação, não vem. E muita coisa dela sumiu na internet. Quando eu estava no Canadá, eu consegui um exemplar, eu tenho comigo um exemplar, guardadinho,
Mas é o exemplar, uma cópia do manuscrito dela. Ela não relançou, as editoras não se interessaram por razões óbvias em relançar esse livro. E ela faz um apanhado, um trabalho incrível de pesquisa, fantástico, sobre tudo, e com conhecimento acadêmico de patologia. Ela vai ligar todo o desenvolvimento dessas civilizações que surgiram, desapareceram, alimentação, modo de vida, os grandes venenos da alimentação, como o açúcar é um deles, né? Então nós vamos falar agora, quando tocarmos na civilização hindu e nos egípcios, eu vou pegar vários trechos desse livro dela, porque eu sei que se já é difícil aqui, imagina no Brasil. Então nós vamos começar com o trabalho da doutora Lana Cantrell, e depois vamos passar por outros autores que pesquisaram também os sumérios, egípcios e a civilização hindu. Pois depósitos de cinzas pesadas foram encontrados nessas tumbas. O que intrigou a todos os estudiosos é que eles acreditavam que as tumbas foram propositalmente incendiadas. Os tijolos também tinham ficado na cor laranja, rosada e brancos também devido à oxidação. A Lana Cantrell, ela coloca lá, oxidação. A radiação seria o mais provável. Nós estamos falando realmente de tumbas ou bunker? Isso explica muita coisa também dos famosos dolmens e abrigos de pedra que você encontra pelo mundo inteiro, como cidades, eu estava lendo sobre Mohenjo-Daro, né, na Índia, que até hoje se encontra resíduos de radioatividade no local, os esqueletos foram encontrados na rua, achatados, vários esqueletos, como se tivessem sido pegos de surpresa, com alto índice de radiação. Esses esqueletos desapareceram, existem fotos, eu acho que eu já coloquei em vídeos antigos. Tem outra cidade também subterrânea, que foi construída como uma espécie de abrigo na Capadócia, onde é a Turquia hoje. É um local incrível. Até hoje não se mapeou completamente essas cidades subterrâneas. Descem vários andares por baixo do solo. Hoje é uma grande atração turística. Infelizmente eu estive na Turquia e não pude visitar. Na época estava havendo um conflito ali na região com os curdos. Mas vamos voltar lá para o Mar Morto, né? A Laura Cantrell, ela continua, ela acreditava que no que os Vedas falaram nos livros hindus, ele diz que no livro chamado Livro do Início, diz o seguinte: ela acha que se eles estiverem falando a verdade, muitos desses cemitérios eram de pessoas que foram apanhadas por um holocausto, pela G, causada por Shiva ou por Pandava, da outra família. Ela estava inclinada a acreditar que Shiva foi que começou isso. Lá no livro do início, eles dizem que quando esses eventos, contando a história, faz uma espécie de resumo, antes de começarem a contar a história da guerra das duas famílias, eles dizem que quando Pandava emergiu da floresta, uma guerra se seguiu e destruiu toda a terra. Então eles consideraram que a Terra ainda estaria emergindo desses tempos terríveis, e também comentavam que houve uma grande transmutação de minerais, que as coisas foram torradas, queimadas, né? Até hoje no deserto do Saara se encontram rochas vitrificadas, na região do Mar Morto, então é impressionante. Você vai encontrar os tequititas, né? Que são peças vitrificadas. Você andar naquela região, parece andar em cima de vidro quebrado, precisa de uma grande temperatura para isso. E não tem nenhuma cratera de meteoro ali. E eles consideravam que uma vez que tudo isso começou, você não poderia mais voltar, não poderia voltar atrás, tudo foi destruído. Diz que essas pessoas se amontoaram em suas tumbas e lá morreram. As tumbas tinham poços profundos que pareciam bastante fundos, e a menos que eles estivessem protegendo os vivos e os mortos de alguém, parecia que eles estavam, desculpa que eu estou lendo do texto, parecia que eles estavam se protegendo os vivos e os mortos de alguém ou de alguma coisa lá em cima. A Laura Cantrell, ela acha que os arqueólogos devem ter muito cuidado com o que eles cavam. Diz que ainda hoje estamos tentando conceber maneiras de dizer às futuras gerações de arqueólogos onde eles vão cavar ou não. Algum desses lugares são verdadeiros lixos nucleares, com alto nível de radiação. Ele chama isso, está espalhado pelo mundo inteiro. São áreas perigosas. Ela diz que nos textos antigos, nos Vedas e nos textos egípcios, existem relatos. E quando nós vemos nas ilustrações indianas ou egípcias muita imagem de cobras
Eu estou mostrando uma imagem ainda da suposta lâmpada do templo de Dendera, que tem uma cobra como se fosse o filamento da luz. Né? Ela acha, como eu também acho, que as cobras eram símbolos de alguma coisa eletromagnética, de energia. Isso existe nas tumbas egípcias e em outros lugares da Terra. O Monte da Serpente, em Ohio, nos Estados Unidos, mostra uma serpente com o oval tradicional na sua boca, o sinal do fluxo magnético da Terra. Ela diz que há que se ter muito cuidado quando for mexer nesses túmulos. As pessoas esqueceram e tomaram essa história, ficam dizendo que é símbolo religioso, que é uma marca sagrada, e alguns arqueólogos acham que o significado está perdido. Ela diz, mas eu pergunto, será que os próprios arqueólogos não estarão perdidos? Pois eles têm muito pouco conhecimento das ciências naturais. Pô, ela é uma doutora. Eles são um grupo muito imprudente e tolo de pessoas que vão cavando tumbas em todos os lugares que não pertencem a eles, e quando nós temos várias informações em livros como nos Vedas, que nos deixam saber desses tempos. No entanto, como eu disse, diz ela, tudo pode explicar porque cada vez mais eles estão encontrando locais antigos em área do Egito, em locais que eles nunca imaginaram que estivesse lá. Os satélites têm revelado isso. Pois é estéril e desolado, toda aquela região é estéril, é horrível, há milhares de anos. Mas eles esqueceram que o Egito nem sempre foi assim. Nos filmes de nossa mente, nos filmes e na nossa imaginação, nós vemos a área das pirâmides e do Vale dos Reis como hoje, né? Mas a flora e a fauna exuberante existiram ali, cobriram várias áreas. E ela faz um estudo da fisiologia das pessoas da época, no estudo das múmias, etc., que condiz com um meio ambiente melhor. Você vê que os egípcios usam uma roupa diferente hoje, mas as imagens egípcias antigas, nós vemos todos eles com pouca roupa, as mulheres com aquelas lindas roupas de linho, um linho maravilhoso. Quem já foi ao museu ver sabe que é muito difícil reproduzir aquilo. As roupas leves, soltas, aquilo não poderia ter sido usado num clima que tem hoje no deserto do Egito, no deserto do Saara. Eles morreriam rapidinho. Então, tem alguma coisa mal contada aí. Como sempre, a história é sempre, na maioria das vezes, a história oficial está escondendo ou mentindo, né? Então, ela diz o seguinte, ela acha que uma explosão nuclear aconteceu, a tal da guerra, né, que destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades de Mohenjo-Daro, que é tão comentada nos textos hindus e nos textos sumérios. Ela diz que a esfinge, por exemplo, ela ficou na areia com a cabeça enterrada até o século XIX, só se via um pontinho da cabeça. Depois Napoleão fez aquela viagem ao Egito, na época das guerras napoleônicas, que a esfinge começou a ser muito conhecida. Então isso nos faz imaginar o que há por baixo do Egito. A esfinge nos diz, pois existem várias evidências de que o Egito atual está colocado no topo de uma vasta cidade devastada por uma guerra, devastada por uma suposta explosão de uma arma muito poderosa. Tem várias evidências que existe muita coisa por baixo do Planalto de Gizé, por exemplo, mas a cidade do Cairo foi construída em cima dessas ruínas e as escavações lá são muito controladas atualmente. Ela acha que esse território é um território muito perigoso e ela não arriscaria a vida fazendo escavações nesses locais. As fotos de satélites mostram várias estradas e cidades, e ela acha que essa pesquisa com radares de penetração do solo é muito mais segura do que ficar cavucando. Ela continua, né? Ela fala sobre um texto egípcio chamado Ipué, que nos dá o melhor relato dessa catástrofe. Esse texto foi atribuído a eventos que se coincidem com eventos contados no Êxodo, né? Um estudioso chamado Velikovsky, ele falou sobre isso, quando na Bíblia você vê que as águas são envenenadas, ensanguentadas, as pestes subindo, as famosas pragas egípcias, são uma maneira diferente de contar uma catástrofe que aconteceu lá atrás. Ela diz que, por exemplo, essas são as coisas que tornam a história difícil de interpretar, mas o texto descreve um colapso completo do mundo egípcio por alguma coisa. Ipué é um cidadão que escreveu esse texto, ele registra tudo. Ele registra isso e afirma que, enquanto todos estão sofrendo, quem está dentro das paredes dos palácios estarão seguros. O que é lógico, pois os palácios eram mais ou menos como bunkers de pedra. Isso seria mais ou menos como a queda do
Terceiro Reich, né? Aí quem já viu os filmes, tudo escondido debaixo da terra, os seus palácios de pedra eram fortalezas que os protegiam das armas que estavam sendo usadas. Esse texto foi datado mais ou menos de 2300 a 2050 a.C. e está muito incompleto. Mas nele afirma que certamente, olha, o texto é assim, abre aspas, né? Certamente a terra gira como uma roda de oleiro. Oleiro é o cara que fabrica os vasos de barro em cima de um torno de alforeiro. É um círculo de madeira, você põe pedaço da argila, vai girando e vai moldando. Né? Quem viu o filme Ghost tem uma cena muito sensual com isso. Mas o texto fala de um barulho ouvido em todo mundo. Ele não sabe se é simbólico ou se o que aconteceu na verdade. Isso aconteceu há milhares de anos, né? Mas ele diz que o barulho foi escutado, foi ouvido em todo o mundo. As cidades estavam destruídas, o Alto Egito secou, foi devastado, tudo está em ruínas, as residências são derrubadas em 1 minuto. Foram anos de barulho e não há fim para esse barulho. Teria sido um terremoto? Pois é, eu acho que nenhum egípcio ficaria animado com isso quando a própria pirâmide resistiu e estaria até hoje, né? Mas será que ele inventou esses desastres da sua mente? Ele continua, a praga está por toda a terra, o sangue está por toda parte. Isso também é contado lá no Veda, nas lutas, que é onde as radiações deixavam as pessoas sem pele, como fossem massas de sangue. Então, mais uma vez, se o Nilo tivesse, o rio Nilo, muito sedimento de ferro, isso teria sido atraído pela radiação e os homens não poderiam beber aquela água. Bom, ela faz uma comparação, né, das pragas famosas, com que poderia ter sido, na verdade, uma grande guerra entre essa turma que estava dominando o mundo nesses tempos. Então a água estava lá, mas eles não podiam beber, que a água ficou contaminada ao longo de anos, pois a água é o primeiro elemento a ser afetado por causa do zinco. Então a doutora Lana Cantrell, ela faz essas análise, mas ela vai fazendo uma análise dentro do conhecimento acadêmico. Quem tem formação médica em biologia vai entender muito bem o livro dela. Então tudo é ruína, houve um colapso total. Lá nos Vedas eles dizem que esse evento foi o que culminou com a grande queda, que o fogo quase exterminou a humanidade toda, a terra ficou escura, e certamente vendavais, colunas e paredes são consumidas pelo fogo. Todas as frutas e ervas haviam sumido. O que quer que tenha acontecido, aconteceu muito rapidamente. Então, aquilo que aconteceu continua. Esses trechos nós vamos encontrar na Bíblia também, Lamentações de Jeremias. Tem no Egito também, tem na Suméria, né, Lamentações de Ur. Os animais vagavam sem rumo, haviam gemidos de gado. Parece Hiroshima, né? E Nagasaki, as cidades japonesas que foram atingidas pelas bombas atômicas. Então parece que alguém soltou a grande bomba, né? E soltou várias bombas nessa guerra entre essas supostas famílias. Tanto os Vedas como os egípcios falam da mesma coisa. Assim como na Bíblia fala que o Yahvé deixa a terra, Yahvé não nos vê mais. Os Enid, que eram os deuses primordiais do Egito, também tinham deixado a terra. E com essa turma vão os Anunnakis e vão os deuses hindus também. Todos eles partiram. Eles tinham deixado a terra, e deve ter sido uma visão muito triste. O Zacarias Sitchin fala também sobre isso. Ver as únicas pessoas capazes de ajudá-los a evoluir e que poderiam ensinar mais coisas a eles, estavam partindo. Os Anunnakis, foram todos eles embora. Foram os últimos. Ela diz que os Anunnakis saíram nos calcanhares dessa turma que saiu toda do planeta. Então todo mundo fugiu dessa explosão que foi ativada. Foi ativada, houve uma espécie de contagem regressiva e eles saíram fora. Ra, por exemplo, tentou reunir sua família e, de acordo com uma lenda egípcia muito antiga, Osíris foi o último a chegar. Eles decolaram de uma montanha aproveitando o curso do fluxo magnético para ascender ao espaço. Osíris teve problema para subir na trama de ferro. O que seria essa trama de ferro? E a história continua. Ra teve que deixar cair a famosa escada pela qual ele mal conseguia chegar com a ajuda dos deuses gêmeos. Também tinham deuses gêmeos no Egito, como tem na Índia. Parece que a família inteira mal conseguiu chegar ao topo da montanha com Draupadi desmaiando. Lá no livro dos Vedas, eles afirmam que suas vidas foram encerradas e eles tiveram que ascender aos céus. Mas os egípcios certamente também
passaram pelo mesmo problema. Então nós vamos ver que os povos, depois que vieram depois dessa catástrofe, que só escutaram as histórias dos sobreviventes, sempre comparavam as histórias de morrer como ir para o alto, né? Porque todos os deuses deram linha. Então as analogias são muito grandes. Eu vou detalhar daqui a pouco mais, vou ler alguns trechos do livro do Mahabharata e do Ramayana, onde está de uma forma mais simples de ler, que aqui traduzido o livro da Laura Cantrell. É bem confuso, é bem complicado, porque o inglês é terrível, o inglês é um manuscrito. Então, não tem como a gente encontrar respostas para tudo isso. Não existem respostas para todos esses mistérios, só existem relatos, né? Nós temos muitas perguntas. Onde é que essa turma está? Eles vão voltar? Para onde que Indra, por exemplo, o grande deus indiano, foi? Ele voltou para onde? Foi lá para baixo, para a dimensão inferior, para outro planeta, entrou num buraco de minhoca? É dali que vêm os OVNIs? As perguntas são infinitas. Mas as histórias são fantásticas. Talvez um dia alguém vai nos dizer, mas eu acho aqui é a Laura Cantrell, ela acha que nós nem merecemos ser informados. Então, pois é, como diz o ET Bilu, tem que evoluir, tem que ter conhecimento. É cada vez tirada. Mas é verdade que a gente está chegando num momento da nossa história, da nossa civilização, que nós vamos ter essas revelações quase todas. De alguma forma nós vamos saber sobre tudo isso. O que aconteceu no passado da nossa história, da nossa civilização. Nós não vamos continuar sempre nessa ignorância, eu acredito que não. Eu tenho uma fé nisso, né? Tudo que está acontecendo hoje no nosso planeta, me parece que eles chegaram à perfeição da dominação com a inteligência artificial, com todos os sistemas, todos os políticos, todos os governos estão de joelhos a essa loucura que está acontecendo. Caiu todo mundo, mas todo o sistema apresenta defeito. Não existe sistema perfeito. Ainda mais que um sistema humano. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, esse Deus é bem ruinzinho, porque nós somos ciumentos, temos raiva, matamos, etc, etc, etc. Não é? Então, o sistema vai apresentar falhas. E é em cima dessas falhas que nós vamos trabalhar. Eles não vão acabar do jeito que eles estão pensando, não. A coisa começa a virar. E estão acontecendo viradas pelo mundo todo. Lá fora eu tenho acompanhado alguma coisa. Esse sistema está começando a fazer água. E eu espero que afunde. Namastê.